Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou no lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente, de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. E levantando os olhos para os discípulos, disse: Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Bem-aventurado, ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Senhor. Meus queridos irmãos, é sempre assim. Pronto, isso. Ficou até demais agora, né? Então, meus queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando esta Eucaristia com toda a alegria do nosso coração. E tem que ser assim. A alegria deve estar sempre no nosso coração. Veja, tem um dado aqui do Evangelho muito interessante e muito profundo e que me faz remeter a outros textos assim do Evangelho. Veja, logo que Jesus ele desce da montanha, e depois eu vou meditar sobre isso, logo depois que ele desce da montanha e chega junto com os discípulos, e diz aqui o texto que muita gente estava no plano, e ali ele começa a ensinar. E é muito interessante o gesto de Jesus que eu gostaria de chamar a atenção, que eu vejo aqui algo assim maravilhoso, né? Só para vocês se situarem, diz assim: ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente, de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Essas regiões aqui, que é citadas aqui, é a imagem de todo mundo, é a imagem de todas as nações, ou seja, todo o povo, todas as nações, o mundo todo, vamos dizer assim, porque o mundo todo é conhecido deles, não é? Que para eles o mundo era só ali. Então, por isso esse sentido. Então, Jesus ele veio ao encontro de todos, né?
Por isso que o evangelista coloca dessa maneira, né? Havia ali grande multidão de gente. O que vem logo em seguida, vendo todo mundo, vendo todas essas regiões, que é a imagem de todas as nações, de todo mundo, né? O gesto de Jesus. E levantando os olhos para os discípulos, disse, e aqui ele ensina as bem-aventuranças. Mas é exatamente esse levantar os olhos. O que a gente tem a impressão aqui? De quando Jesus desce, o seu olhar está voltado para si, né? Estava para baixo. E quando diz aqui que ele levantou os olhos, é uma atitude assim de levantar, né? E olhar, e a atitude de levantar e olhar significa Deus amando. E Jesus é Deus. Então, o levantar os olhos para os discípulos e também para as multidões quer dizer, e Jesus amou-os. Me faz lembrar aqui aquele outro evangelho que não tem nada a ver aqui no dia de hoje, da pecadora. Lembra daquele evangelho da pecadora, que aqueles homens jogam aos pés de Jesus e diz, olha, ela foi flagrada em adultério e a lei manda apedrejar tais mulheres, né? E não sei se vocês se lembram, nesse momento que os fariseus, todo aquele povo estava indagando Jesus, ele estava com os olhos baixos, escrevendo no chão. Se eu me recordo bem do texto, lá vai dizer assim, e Jesus levantando os olhos, olhou para eles e disse, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Mas o gesto de Jesus lá é o mesmo daqui. Mesmo eles querendo pegar Jesus numa armadilha e também colocando a mulher em situação difícil, então Jesus ama do mesmo jeito, porque quer a conversão. Olhando para eles, vai dizer, olha, até que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Mas o gesto é esse, Jesus olhou. E não para por aí. Ele abaixa novamente e continua escrevendo no chão. E o texto lá, que eu estou me lembrando, vai dizer que os homens foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus continuou a escrever no chão. Depois ele levanta os olhos novamente para a mulher, né? E vai dizer, eles te condenaram? Se não, Senhor, nem eu vá em paz, né? Ou seja, Jesus levantando os olhos, e aqui é a mesma coisa, e levantando os olhos para os discípulos e também para as multidões, disse, e as bem-aventuranças. Então é esse olhar, é o olhar de Deus que sempre se levanta para nós. Porque o olhar de Deus, né? O olhar de Deus, né? É um olhar amoroso e não pode ser um outro olhar, é só um olhar amoroso. Porque é um olhar que vem ao encontro, porque levantando os olhos significa também ir ao encontro. E por falar em ir ao encontro, logo no início aqui do Evangelho, um outro dado que me chamou a minha atenção, desde o primeiro momento que eu li esse Evangelho a primeira vez, né? Que eu vou partilhar com vocês, neste ir ao encontro, né? Aqui diz, Jesus, que é Deus, não podemos esquecer disso, a palavra eterna do Pai, a palavra encarnada, Deus feito homem, a imagem visível do Deus invisível, ou seja, Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Jesus desceu da montanha com seus discípulos, né? E parou no lugar plano. Então, esse gesto de Jesus que desceu da montanha significa que Deus inacessível. O que significa esse palavrão?
Inacessível significa que ninguém pode ascender, ninguém pode chegar. Porque ninguém pode chegar até Deus, porque Deus habita, entre aspas, num lugar inacessível. Ninguém pode chegar até Deus, porque Deus basta a si mesmo. Porque Deus basta a si mesmo. Então, ou seja, Ele é inacessível. Então, sendo que Deus é inacessível, ou seja, ninguém pode chegar, então no seu amor infinito, no seu amor eterno, Ele vem ao encontro. Por isso que está dizendo aqui, Jesus desceu da montanha e parou no lugar plano. Ou seja, ele saiu do seu lugar inacessível, porque ele pode fazer isso, e veio a ficar na nossa altura, no nosso plano. Para quê? Para nos amar, para olhar nos nossos olhos. Por isso que logo em seguida vai dizer: e levantando os olhos, começou a ensiná-los. Então a gente não pode perder de vista, né, este grande mistério, e sempre esse mistério vamos viver. Sempre o Senhor vai descer da montanha para vir ao nosso encontro, para estar no plano conosco, trazendo para nós. Sabem que momento Jesus desce da montanha e fica conosco e permanece conosco? Aqui, no altar, na hora da consagração, no momento que o pão e o vinho se torna o corpo e sangue de Jesus. Neste exato momento é isso que acontece, é Jesus que desce da montanha e fica no lugar plano conosco, ou seja, permanece conosco. Então toda a Eucaristia é Jesus descendo da montanha, vindo ao nosso encontro, porque a gente não pode ir até o seu lugar, mas Ele pode vir até nós. Mas já que Ele vem até nós, Ele desce da montanha para ficar conosco, aí sim a gente pode se encontrar com Ele, a gente pode se unir com Ele, a gente pode entrar em comunhão com Ele. Olha só que coisa bonita, né? Olha que algo bonito. Nós não podemos ir a Ele, mas Ele desce até nós, e no momento que Ele desce até nós, aí sim nós temos acesso a Ele, aí nós fazemos a comunhão, aí nós estamos em comunhão com Ele. E qual é então essa comunhão? Que comunhão é essa que Ele nos chama? Que é a comunhão aqui é o chamado, é o convite, a vocação à santidade. E a santidade, eu sempre falo isso, e eu acho que eu nunca vou deixar de falar isso, que a santidade não é algo extraordinário. Não é algo para algumas pessoas, como Santa Teresinha, São Bento, Santo Antônio. Não é. Guarde isso com vocês. A santidade não é algo extraordinário. A santidade é para nós todos. E o que é essa santidade? É comunhão com Ele. Ele desce da montanha e fica conosco. E quando Ele fica conosco, Ele nos chama a santidade. E a santidade nada mais é do que a comunhão com Ele. E a primeira bem-aventurança explica isso, né? Bem-aventurados vós os pobres, né? E bem-aventurados aqui pode ser traduzido por felizes e por santos. Então, ou seja, bem-aventurados, felizes e santos é a mesma coisa.
Então, o que ele está dizendo aqui? Santos sois vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. E a gente sabe disso e a gente vai repetir. O pobre aqui é aquele que é vazio de si mesmo. É aquele que não tem nada de si. Ou seja, todo o seu coração é vazio de si mesmo. E uma vez o coração vazio de si mesmo, então o reino de Deus cabe aqui dentro. Uma coisa é certa: ou nós somos todo de Deus ou não somos. Ou nós somos de Deus ou não somos. Nós não somos de Deus pela metade, como muitos pretendem ser. Nós não podemos, até nas missas desse final de semana eu dizia isso. Acho que só nenhuma missa que eu não falei isso, Nós queremos estar um pé, na barca de Jesus e outro pé na barca do capeta ou de qualquer outro barco, de qualquer outra pessoa qualquer, menos de Deus. Aí não dá. Ou eu fico meus 2 pezinhos na barca de Jesus ou em qualquer outra barca que você quiser. Mas nas duas não dá. E para Deus, ou eu sou tudo, eu não sou nada. O que vai dizer Santa Teresinha? Alguém lembra dessa questão de ser tudo? Não quero ser santa pela... Não quero ser santa pela metade. A própria padroeira nossa já ensina isso, Lá na sua infância, ela escrevendo, ela vai dizer: não quero ser santa pela metade, quero ser tudo, quero tudo, quero tudo. E esse tudo é Deus. Então, para que Deus possa ser tudo no nosso coração, possa ser a riqueza do nosso coração, eu preciso ser pobre de mim mesmo. E uma vez sendo pobre de mim mesmo, o reino de Deus é meu, e eu me torno então de pobre de mim mesmo, rico do reino de Deus. Porque, meus caros irmãos, a santidade, como eu estava dizendo, é justamente esse caminho de comunhão, esse manter-se a comunhão, buscar sempre o Senhor. Como nos mostra também aqui a primeira leitura do livro do profeta Jeremias. Ele coloca 2 realidades, a realidade de maldito e a realidade de bendito. Ou seja, a realidade da graça e a realidade da desgraça. A realidade a realidade sem Deus e a realidade com Deus. Olha só o que ele vai dizer para nós: maldito. E maldito aqui não é palavrão, não. Maldito aqui é aquele que toma o caminho inverso, o caminho de contramão do bem. O caminho de contramão de Deus, ou seja, se distancia de Deus. Então, se eu me distancio de Deus, eu vou me tornando maldito. Não maldito no sentido de palavrão, como nós entendemos, mas no sentido de distância, distanciamento de Deus. É a mesma coisa a palavra desgraça, que não é palavrão, Claro que é um palavrão, mas não é só palavrão. Mas a desgraça é muito pior do que um palavrão. O que é a desgraça? É a mesma coisa. Quando eu tomo o caminho inverso da graça. E quando eu tomo o caminho inverso da graça, cada vez mais que eu tomo esse caminho contrário, mais desgraçado eu vou me tornando. Mas desgraçado aqui é porque eu não quero a graça. Estou longe da graça. Maldito o homem que confia no homem e faz consistir sua força na carne humana, ou seja, que confia em si mesmo, que busca a si mesmo, que constrói a sua vida em si mesmo. E vai dizendo que enquanto o seu coração se afasta do Senhor, etc, etc, etc. Depois, a partir do versículo 7, vai dizer o contrário. Bendito o homem. E quem é bendito aqui? É aquele que toma o caminho de direção do bem. Agraciado, eu falei de desgraça, agora eu vou falar de agraciado.
Quem é o agraciado? É aquele que toma o caminho de direção da graça. Ele vai se aproximando mais da graça, mais de Deus. Então, mais agraciado, mais bendito ele vai se tornando. Ou seja, mais santo ele vai se tornando. Ou seja, ser santo é estar em comunhão. Continua o texto de Jeremias. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Olha só que comparação bonita. É como a árvore, não fala como uma árvore, né? É como a árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes em busca de umidade. Por isso não teme a chegada do calor, sua folhagem mantém-se verde sempre, não sofre míngua em tempo de seca e nunca deixa de dar frutos. Então, a árvore, que sou eu, que é você, se essa árvore é plantada aqui, junto da Eucaristia, nunca vou deixar de dar fruto, mesmo em tempo de penúria, mesmo em tempo de seca, a folhagem vai manter sempre verde. Mesmo em momento de dificuldade, mesmo em momento de sofrimento, mas vou dar sempre fruto, porque as minhas raízes estão na Eucaristia. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Assim que deve ser. Aí é o nosso caminho de santidade. Repito, nós não podemos ir até Deus, mas Ele vem até nós. Jesus desceu da montanha e pôs-se no lugar plano e começou a ensinar. E uma vez estando conosco, nós podemos estar em comunhão, né? Estamos conversados? Ficou claro? Então tá bom. Creio em Deus Pai, Deus